Senhor, Pai Celestial, mais uma vez em Tua presença, queremos orar pelo Teu servo, que vai ministrar Tua palavra, seja a Tua mão, seja o Teu pincel de fogo sobre a sua boca, unja a sua mente, dá a Ele, Senhor Deus, um linguajar, Senhor, nesta noite, para que o Teu Espírito venha operar nos corações e nas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus, amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abram as vossas Bíblias no Evangelho a qual escreveu Lucas, capítulo 17. Evangelho a qual escreveu Lucas, capítulo 17. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos estar lendo do versículo 11 em diante. Segundo a minha versão, diz assim: E caminhando para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, e ficaram de longe, e lhe gritaram dizendo: Jesus, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos seus pés. E Jesus agradecendo, e este era samaritano. E Jesus lhe disse e perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Os irmãos podem se assentar, glorificando ao nome do Senhor. Eu gostaria de pregar com o tema pecados que paralisam. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós podemos ver e perceber em toda a Bíblia que o povo de Deus, ele foi chamado para romper, para vencer, para viver o melhor de Deus nessa terra. Essa é a promessa, essa é a proposta, é isso que Deus ele tem para o seu povo. Mas quando nós olhamos para a igreja de Cristo, nós olhamos para alguns irmãos, nós olhamos para algumas pessoas, nós olhamos num contexto geral, muitas das vezes nós começamos a indagar e a pensar: será que Deus não é fiel na sua promessa, ou terá alguma coisa errada? Porque muitas coisas que está escrito na Bíblia não acontecem na vida de alguns. Eu, novo convertido, muitas das vezes eu ficava indagando, porque muitas das vezes eu via promessas, eu via Deus prometendo, eu via Deus falando o que Ele ia fazer pela sua palavra, pelos processos, pelas profecias, pelas visões, pelos sonhos. E muitas das vezes eu via que muitas pessoas não viviam aquelas bênçãos, não viviam, mas pelo contrário, Deus estava falando um caminho de bênção, um caminho de prosperidade, um caminho que ia levar aquela pessoa a ser feliz, a viver em paz e alegrias nessa terra, mas a vida daquela pessoa era contrário à palavra a qual Deus estava decretando, determinando e mostrando através da sua palavra. E nós vamos ver agora nesse texto, nós começamos a reparar agora pessoas que estavam com a sua vida arruinada, pessoas que estavam agora passando por lutas, passando por agora algo que estava tirando a sua alegria, tirando a sua paz. E nós que somos leitores e conhecedores da palavra, e nós vamos agora fazer uma análise, nós vamos observar que a lepra agora ela tipificava o pecado. Uma pessoa, se nós formos olhar no livro de Levítico, quando agora ela era diagnosticada com lepra, que agora aquela pessoa não estava ali, ela ia agora ali ao sacerdote, e o sacerdote iria avaliar agora o tipo e a espécie daquela lepra. Ou seja, se nós formos avaliar hoje, Deus deixou o sacerdote para que viesse ali avaliar, para que viesse agora nos ajudar o quê? Não para que não viesse nos condenar, mas que viesse agora nos ajudar o quê? A que nós viemos ser recuperados, para que nós não viemos agora sofrer prejuízo, sofrer danos, como aqueles homens que tinham lepra. Nós vamos ver no livro de Levítico, eles tinham aquelas dificuldades, aqueles problemas.
E muitos agora iriam deixar de viver muitas bênçãos a qual Deus ele tinha para eles. Eles eram separados da sociedade. E agora eles não iam viver, eles não iam agora apreciar muitas bênçãos e muitas promessas a qual eles tinham. Por isso Deus agora ele determina e ele agora vai trazer pessoas espirituais que vão agora trazer o quê? Fazer análise. E essa análise agora, como eu disse, não era para condenar, mas era para analisar. E aquela pessoa agora ela ia ser o quê? Acompanhada, para que ela viesse o quê? Ser restaurada e viesse voltar à sua vida normal e viver as bênçãos a qual Deus tinha para aquela vida. E o interessante que nós vamos ver é que Jesus estava fazendo a obra de Deus. Jesus aqui, ele estava agora fazendo o trabalho a qual ele veio chamar, pregar o evangelho, veio agora anunciar as boas novas, ele veio agora curar os enfermos, ele veio agora dar vista aos cegos, mas a princípio ele veio trazer salvação ao homem. E o interessante é que Jesus, ele sempre, desde quando começa o seu ministério, ele estava de cidade em cidade, em casa, nas ruas, ele estava fazendo vários tipos de evangelismo. Ele estava levando o evangelho e trazendo as boas novas. Boas novas agora que estava trazendo salvação, que estava trazendo cura, que estava trazendo restauração a muitas vidas. É onde nós vamos ver o escritor dizer aqui: e caminhando para Jerusalém. Logo nós vamos entender que o homem de Deus, ou nessa marcha que nós caminhamos, a primeira coisa que nós precisamos observar é que nós temos que fazer o quê? Nós temos que caminhar. A caminhada agora do cristão, quando nós agora recebemos a chamada, quando nós agora aceitamos a Jesus, nós não podemos retroceder, nós não podemos voltar atrás, nós não podemos olhar nem para a direita, nem para a esquerda. A Bíblia vai dizer que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que o cristão ele vai alcançar o reino de Deus e as bênçãos de Deus por esforço. Então nosso esforço na graça de Deus, não na nossa força, não no nosso intelecto, não segundo aquilo que nós achamos que nós podemos, mas quando nós colocamos a nossa fé e a nossa confiança em Deus, Deus agora vai nos ajudar a vencermos as batalhas e chegarmos a vivermos as bênçãos de Deus. E Jesus agora, ele estava agora ensinando isso, e a Bíblia vai ser clara em dizer que a igreja não pode parar de caminhar. Muitas pessoas agora eles vão entrar num caminho a qual agora vão viver muitas maldições, vão agora ficar leprosos, vão agora entrar em caminhos de pecado, em caminhos de desobediência, porque eles deixam de caminhar. Eles recebem uma promessa, eles recebem a alegria da salvação, eles vão agora receber uma graça, uma força de Deus para caminhar, para prosseguir, para chegar aonde Deus ele quer que aquela pessoa chegue. Mas o interessante é que muitos no meio do caminho eles vão deixar o quê? De caminhar. Por isso que o texto é enfático em dizer, Jesus ele só cumpriu o seu chamado, o seu propósito, ele só viveu aquilo que ele tinha que viver porque ele não parou. Você pode olhar na Bíblia, muitas pessoas eram para ter vivido coisas extraordinárias, mas deixaram de viver porque pararam, simplesmente porque não perseveravam na presença de Deus. E há muitos motivos que levam muitos a pararem. Tem pessoas que param por causa do desânimo, tem pessoas que param por causa da falta de fé, a falta de maturidade para lidar com circunstâncias que vão nos encontrar no caminho. Tem pessoas que vão parar porque não sabem lidar e não estão revestidos para lidar com situações que são espirituais. Tem pessoas que não sabem administrar a sua vida cristã, não sabem administrar o que é as coisas que são espirituais e o que são coisas terrenas, o que são coisas humanas, o que são coisas diabólicas, e essas pessoas agora não vão entender, não vão compreender, e a sua mente não vai conseguir esclarecer, e eles vão ficar o quê? Confusos, vão ficar em dúvidas da sua chamada, do propósito, daquilo que Deus tem para ele. E muitos agora, por causa disso, vão o quê? Vão fraquejar na fé, vão enfraquecer, vão desmotivar e vão querer agora o quê? Desanimar. Por isso que o texto vai dizer que ele caminhava.
E o interessante é que o texto continua dizendo, o texto vai dizer que ele estava o quê? Ele tinha propósito. O cristão agora ele tem que ter o quê? Ele tem que ter propósito. Tem pessoas que caminham, que até aceitam a fé cristã, mas eles não têm propósito, eles não têm direção e eles não têm foco. Eles não sabem aonde vão chegar, eles não sabem aonde eles querem chegar, eles ainda não entenderam o propósito e a direção a qual Deus tem para eles. Israel é o maior exemplo disso. Deus tinha um projeto e um sonho para Israel. E Israel ele ficava constantemente perdendo o foco, perdendo a visão, perdendo a direção que Deus ele tinha para eles. Por isso que Deus agora ele vai agora falar através dos profetas, através agora dos líderes. Ele vai dizer: ei, eu vou endireitar o meu povo, eu vou alinhar eles, eu vou colocar eles no centro da minha vontade. Porque Israel, eles falavam que estavam servindo ao Senhor, mas o coração de Israel começou o quê? A sair. O coração de Israel deixou agora de se entregar verdadeiramente, porque Israel agora tinha outros sonhos, outros projetos, outros propósitos, além daquilo que Deus tinha falado para eles. Israel agora ele começou agora a se deixar ser levado o quê? Por desejos que são humanos, projetos agora que o inimigo agora vamos traçar agora para que venha nos tirar do foco, da direção. Por isso que o cristão ele tem que ter o quê? Ele tem que perseverar caminhando. Segundo, o cristão ele tem que ter o quê? Propósito. E o interessante é que diante disso tudo, nós temos que, Jesus ele vai deixar claro aqui, Jesus passava pelo meio de Samaria e Galileia. Logo nós começamos a entender que Deus ele não vai favorecer ninguém. Deus não vai favorecer você porque você está passando uma luta. Deus não vai favorecer porque você tem um bom cargo, um bom emprego. Deus não vai favorecer simplesmente porque você segue um ritualismo evangélico, não. Deus ele vai favorecer aqueles que realmente se achegar a Ele com o coração contrito e quebrantado. A Bíblia diz que ele passava no meio de Samaria e de Galileia, ou seja, ele se posicionava numa posição a qual todos poderiam chegar até ele. A iniciativa era de Jesus em chegar numa posição que todos pudessem ver a ele, todos pudessem ter oportunidade de ter a vida mudada, mas só que a decisão ela partia da pessoa. Por isso que os evangelhos ele vai mostrar pessoas que tiveram as suas vidas mudadas, porque quando eles viram Jesus, eles se aproximaram, eles chegaram até Jesus e aquilo veio levar que aquelas pessoas, elas vieram ter a vida mudada. O diácono Rosenildo aqui, ele trouxe a salvação. O cego de Jericó, ele vai se aproximar de Jesus, porque ele vai clamar a Deus. O nosso clamor ele vai ser ouvido. O nosso clamor agora, Deus agora ele vai ouvir quando nós clamamos a Ele. Outro texto vai dizer que uma mulher agora ela vai se aproximar de Jesus e vai tocar em suas vestes. Isso tudo vai ser movido pelo quê? Pela fé. E essa pessoa vai receber a sua vitória. Só que muitas pessoas estão no local certo, mas estão fazendo uma coisa errada. Jesus, certa feita, vai contar uma parábola onde estavam duas pessoas no local certo, eles estavam no templo, mas só que um estava fazendo da maneira errada e outro estava fazendo da maneira certa. E a Bíblia fala que um foi justificado, um saiu com a sua bênção e o outro não. E o interessante é que os dois estavam no templo, os dois estavam orando. Os dois supostamente estavam na presença de Deus, mas só que um verdadeiramente ele queria alcançar misericórdia. Um realmente ele estava com seu coração sincero na presença de Deus. O outro não, ele seguia ritualismo religioso. Ele estava orando uma oração a qual não era uma oração sincera, uma oração de vaidade, uma oração a qual emitia não aquilo que o coração sincero que viesse a alcançar de Deus a sua bênção. E é por isso que o texto ele vai dizer que Deus se posicionava no local que todos pudessem receber a sua vitória. E o interessante que o texto aqui ele começa a dizer que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre,
compadece-te de nós. O interessante, quando nós estamos falando aqui, como eu disse, no texto a qual nós falamos, aquelas pessoas que eram diagnosticadas com lepra, ou seja, o pecado, eles eram afastados. E o que me chama a atenção é que eles agora, Jesus estava passando na cidade. Jesus agora vai dar uma oportunidade àqueles a qual ninguém estava dando oportunidade. Quando uma pessoa ela não está bem, quando uma pessoa ela está em pecado, quando uma pessoa ela não está no centro da vontade de Deus, não está vivendo as bênçãos de Deus, nós vamos achar muitas pessoas para condenar, nós vamos achar muitas pessoas para apontar, mas nós vamos achar poucos homens de Deus ou enviados de Deus que vai agora para trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra agora que venha ajudar aquela pessoa a se firmar ou a se colocar no centro da vontade de Deus. Por isso que Jesus, sendo um homem a qual estava representando aqui, dentro das várias funções de Jesus, Jesus estava agora na sua função evangelística. Em Samaria nós vamos ver que Jesus ele vai curar uma mulher. Nós vamos ver que ele vai ali restaurar uma mulher. Ele estava na sua função evangelística, ele vai pregar para aquela mulher ali, que ela estava ali no poço. E Jesus agora vai trazer uma palavra a ela que vai agora fazer o quê? Restaurar a vida daquela mulher. Jesus na sua função de evangelista. E Jesus também na sua função de mestre, ele vai agora ensinar ela como ela ia fazer aquilo. Como que ela iria ser restaurada, como que ela ia agora ter a sua vida mudada e ela poderia agora ser curada da sua lepra. Jesus agora vai usar o seu dom profético, vai usar agora o seu dom que era na área do evangelismo, vai usar agora o dom que estava relacionado, se nós vamos parafrasear ou contextualizar, de mestre trazendo um ensino, e aquela mulher agora vai ter a sua vida restaurada. E o interessante é que aqui Jesus vai dar uma oportunidade para aqueles homens. Alguns homens na Bíblia, a Bíblia vai relatar que poucas foram as pessoas que Jesus ele foi até ele. São pessoas que estão aprisionadas. Jesus, quando a pessoa ela pode chegar até ele, Jesus não vai chegar até ela. Nós vemos que quando Jesus chegou ao Gadareno, porque o Gadareno estava preso em prisões espirituais. E a Bíblia vai dizer que Jesus foi até ele junto com seus discípulos. E os discípulos que foram agora enfrentar coisas espirituais, foi Jesus que foi agora de encontro, batalhar as batalhas espirituais para que aquele homem viesse ser o quê? Restaurado. Ele viesse ser, mas quando nós podemos agora vencer as nossas próprias lutas, Jesus ele não vai vir até nós. Nós teremos que ter uma iniciativa de mudança. E é isso que me chama a atenção, que eles ficaram de longe. O interessante é que tem palavras que nós recebemos, que muitas pessoas recebem, que criam o quê? Bloqueios. Tem ensinamentos que nós recebemos que criam bloqueios, palavras que recebemos que criam bloqueios. Como eu costumo dizer, não é simplesmente as lutas que passamos que costuma parar uma pessoa, porque aquela luta ela vem e a Bíblia fala que ela passa. Mas o que leva pessoas a paralisar, naufragar na fé, a desistir, não são as lutas, são os traumas, os bloqueios que aquelas lutas ela traz. Os discípulos, certa feita, aqui nessa situação que eles foram libertar o Gadareno, eles passaram por lutas. Da outra vez que ele foi passar por uma luta, eles não quiseram mais entrar naquela luta. Eles não quiseram mais entrar no barco. Eles não quiseram participar daquela situação porque criou-se bloqueio. O mais difícil, como nós podemos observar, não é quando vem um furacão e ele destrói uma região. É a pessoa querer construir de novo. Na nossa vida também não é diferente. O mais difícil não é nós passarmos na luta. Uma pessoa que passa por uma luta financeira, ele fica agora o quê? Ele vai ficar agora receoso de querer agora fazer algo, porque ele vai criar bloqueios. Ah, eu investi todo o meu dinheiro e não deu certo. Ah, mas eu tenho um bom currículo e não deu certo. Na vida sentimental a mesma coisa. Tem pessoas que criam bloqueios. Ela passa por coisas que são sentimentais, ela vai agora ter um relacionamento, por vários são os motivos que levam pessoas a não ser vitoriosos, e aquela pessoa ela vai criar bloqueios.
E aqueles bloqueios vai levar aquela pessoa ao quê? A não querer tentar de novo. E é isso que vai levar muitas pessoas que não vão querer o quê? Não vão querer avançar, não vão querer prosseguir, não vão querer seguir aquilo que Deus tem para eles. Mas a palavra de Jesus, aquele homem, eles tiveram o quê? Eles tiveram bloqueios. Por quê? Por causa das palavras que foram recebidas. Quantas pessoas estão paradas por palavras que são de maldição, por palavras que ouviram e aquilo criou bloqueios? E aquelas pessoas agora elas não avançam, elas não rompem, elas não vão, parecem que elas estão bem, mas naquela área elas não têm mais aquela coragem, elas não têm mais aquela ousadia, elas não têm aquela fé mais para avançar, porque criou-se bloqueios. Por isso que Jesus, quando ele foi ali, nós podemos ver, em muitas pessoas, Jesus foi quebrar bloqueios, quebrar paradigmas. Pessoas agora que você olhava para eles, são pessoas que pareciam que estavam bem, mas internamente criou-se bloqueio. Aquela mulher, quando chegou ali, que Jesus foi pregar para ela, ela logo criou um bloqueio. Ei, você não pode falar comigo. Por quê? Porque eu sou samaritana, você não pode. E muitas das vezes nós começamos nós mesmos a colocar bloqueios que vão nos impedir a nos chegar até Jesus. Ah, eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer isso, porque nós criamos bloqueios. Jesus ali, quando ele foi também, nós podemos observar que ele chegou no tanque de Betesda, aquele homem estava preso. Por quê? Por bloqueios. Nós podemos ver que Jesus queria trazer a bênção àquele jovem, mas ele falou, não, mas a água não estava lançando, mas pessoas não me colocam lá. Ele começou a lançar toda a sua insatisfação, tudo aquilo que ele já tinha passado. Eu não sou curado porque ninguém me ajuda, eu não sou curado porque sempre tem alguém que passa na minha frente. Ele começou a lançar suas insatisfações, suas indagações, mas ele não olhou para Jesus. Ele não viu que a oportunidade dele era aquela. Ele não viu que a visitação dele era aquela. Às vezes nós estamos cheios de bloqueios em várias áreas da nossa vida. Só que Jesus nessa noite, pela sua palavra, está dizendo, ei, eu quero desbloquear você. Se você entender pela palavra de Deus, se você entender que Jesus pode tirar todo e qualquer bloqueio, seja na alma, seja no espírito, seja em coisas que estão amarrando espiritualmente, nós vamos agora romper, nós vamos agora alcançar as vitórias de Deus. E tem muita gente que estão igual esses jovens, esses homens que estavam leprosos. Eles estão clamando, eles estão se desgastando. Não é errado você orar, não é errado você buscar a Deus, mas tem a maneira certa de buscar a Deus. Tem pessoas que não discernem o seu tempo, tem pessoas que estão orando na hora que não é para orar. Tem pessoas que Deus está querendo que ele viesse usar a sua fé e ele está orando, ele está esperando o sinal de Deus, ele está esperando algo e Deus está esperando simplesmente que ele venha o quê? Romper em fé. Por isso que Jesus sempre ele trazia essa palavra nos evangelhos todos. Grande é a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Mas quem curou não foi Jesus? Mas a iniciativa foi por causa da fé. Se aquela pessoa não tivesse fé, ela ia perder o tempo da visitação. Então a nossa fé é muito importante para nós não ficarmos presos nos bloqueios. Tem pessoas que ficam muito analíticas, analisando, não, eu tenho que orar, eu tenho que ler Bíblia, eu tenho que fazer propósito, mas Deus está dizendo pela sua palavra. Muitas das coisas têm que ser rompidas pela fé. Nós temos que largar aquilo que tem nos bloqueado, as setas, os dados inflamados e vencer. E nós podemos ver ali, aquele jovem, ele estava preso. Preso na religião, preso em coisas que tinham acontecido nele no passado. Só que Jesus queria que ele viesse o quê? Viesse romper pela fé. E ele estava ali preso. E o interessante é que dentro disso nós vamos ver que ele vai falar assim: Mestre, Jesus, Mestre, compadece-te de nós. O interessante é que ele vai reconhecer a pessoa de Jesus. A primeira coisa que nós temos que entender, para que nós venhamos quebrar os bloqueios, nós temos que reconhecer Jesus.
Uma pessoa ela não vai quebrar os seus bloqueios, ela não vai destravar aquilo que tem prendido, se ela não entender que quem vai fazer isso é Jesus. Tem pessoas que estão presas por causa de palavras de homens, por causa de coisas que aconteceram na sua vida. Mas só que quem destrava isso é Jesus. Por isso que Jesus aqui também representava um enviado de Deus. Ele estava ali fazendo o papel de um homem de Deus. Muitas das vezes nós não reconhecemos um homem de Deus, a qual Deus está trazendo na nossa vida para destravar coisas na nossa vida. Por isso que Jesus deixou claro: havia muitas viúvas em Samaria, nenhuma delas recebeu, a não ser a viúva de Serepta. Havia muitos leprosos lá no tempo da seca, e nenhum recebeu senão Naamã sírio. Não era por causa que Jesus não queria ter curado e ter feito grandes milagres em muitas pessoas, é porque muitas pessoas não vão corresponder o tempo da visitação. Deus ele vai trazer o tempo da visitação e a pessoa não vai reconhecer, ela não vai aceitar, ela não vai corresponder àquilo que Deus tem para ela. E o interessante é que ele vai reconhecer o quê? O ministério de Jesus. Porque Jesus estava o quê? Jesus agora ele vai reconhecer o quê? Como mestre, ele vai falar Jesus, a pessoa de Jesus. Depois ele vai reconhecer o ministério de Jesus. Tem muitas pessoas que reconhecem a pessoa. Eu reconheço o pastor, é uma bênção, mas não vai reconhecer o ministério do pastor. Ele vai reconhecer, às vezes, a pessoa é tão legal, mas não vai reconhecer o ministério, seja profético, seja o que, seja de diácono, seja qual seja o ministério. E às vezes o ministério daquela pessoa, ela vai agora destravar áreas da nossa vida. Foi isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer. Ele vai falar assim que agora o corpo de Cristo, os dons de Deus, eles vão ser usados agora para edificar as pessoas. Então Deus levanta pessoas, dá a elas liberações para que viessem o quê? Destravar a vida de muitas pessoas. Só que no Evangelho, muitas pessoas elas criam bloqueios. Por causa do quê? De coisas que elas passaram e ela vai travar. Mas o interessante é que eles estavam o quê? Eles receberam uma palavra de crítica, uma palavra condenando eles. Mas só que eles reconheceram outra pessoa. O interessante é que tem gente que fala: mas aquela igreja não é boa, eu também não vou nessa. Aquele pastor, ele não sabe se conduzir, nenhum pastor sabe. Mas o interessante é que aquele jovem estava passando por isso. Eles tinham sido condenados, eles tinham recebido uma palavra, que tinham feito coisas e trazido malefício nas suas vidas. Mas quando eles viram outra pessoa, quando eles viram, eles entenderam que Jesus poderia curar. Então muitas das vezes vai ter muitas coisas que vão nos bloquear, mas só que Deus vai levantar outros para que venha o quê? Destravar nossas vidas. Não é porque por falta de preparo, por falta de maturidade, por falta de entendimento, tem lançado palavras de maldição, sejam elas pessoas que são autoridades ou pessoas que estão ao nosso redor, que não acreditam naquilo que Deus tem para nós, naquilo que Deus tem falado conosco, naquilo que Deus tem profetizado, naquilo que Deus tem atestado na nossa vida. Por isso que a última palavra sempre tem que ser de Jesus. Mas a minha família falou, mas o meu pai falou, mas todo mundo tem dizendo que não consegue, mas teve pessoas que são de oração que dizem que não vai dar certo, tem pessoas que dizem que não vai conseguir, mas a última palavra é de Jesus. Quando o homem falha, Jesus ele vai agora o quê? Ele vai completar a obra. Quando falta no homem, não falta em Deus. Quando falta no homem, Deus ele vai fazer o quê? Vai trazer a restauração. Mas é preciso que o homem que está passando por essas situações, ele venha reconhecer o ministério de Jesus. Ele venha reconhecer o quê? O ministério de pessoas que ele tem colocado ao seu lado. E outra coisa, ele vai agora fazer o quê? Se coloque no nosso lugar. Ele vai contar o quê? A sua dificuldade. Ele vai contar agora o quê? O que tinha feito ele estar naquela vida, naquela situação. Então muitas das vezes nós temos que fazer o quê? Confessar. A Bíblia vai dizer: lembra de onde caístes, volte à prática das primeiras obras. Nós temos que lembrar onde nós paramos de seguir a Jesus.
aonde nós deixamos de caminhar, aonde nós largamos o foco e o propósito, nós temos que se arrepender, nós temos que trazer a nossa memória. Opa, eu não estou vivendo as bênçãos de Deus, só que Deus é fiel para cumprir, então por que eu não estou vivendo? Aonde eu errei, aonde eu caí, aonde eu saí do centro da vontade de Deus? E nós temos que agora, a Bíblia vai dizer que Deus ele vai dar oportunidade para que nós viéssemos voltar. Aleluia. Deus ele vai falar para aquela mulher, ele vai falar assim agora: vai, não peques mais. Por quê? O poder estava sobre ela. Tem muitas pessoas que querem culpar muitos outros, mas Jesus falou assim: vai, não peques mais. Quer dizer, o poder de ter uma vida restaurada estava nela. Por isso que Jesus ele não vai atribuir essa obra ao quê? A espiritual. Tem muitas pessoas que querem colocar toda a culpa em coisas espirituais, mas às vezes é uma decisão, é o nosso esforço que vai fazer que nós vamos viver o quê? A bênção de Deus. E a Bíblia continua dizendo, para que eu possa concluir, nós podemos ver que Jesus ele vai trazer o quê? Um direcionamento. Deus, por mais que tem pessoas que Deus ele usa, Deus ele vai usar as pessoas para as pessoas que são contritas, quebrantadas, para pessoas que realmente reconhecem. Jesus ele estava pregando o evangelho e muitos não reconheceram ele. Ele vai trazer uma parábola. E nessa parábola ele vai dizer que não podia lançar a pérola aos porcos. Ele estava dizendo que muitas pessoas não vão receber as suas bênçãos, porque não reconhecem. A pessoa até tenta, ela insiste, ela vai tentar ensinar, Deus ele vai usar um, vai usar dois, vai usar três, mas aquela pessoa não quer reconhecer, ela não quer reconhecer o tempo da visitação. E a Bíblia vai dizer que Jesus agora vai dar um direcionamento. Interessante que todo direcionamento que você vê na Bíblia, ele é o divisor de água na vida das pessoas. Daquele direcionamento para frente, ou a pessoa continua da mesma forma, ou a pessoa continua a se afundando, a se enrolando no pecado, se piorando sua situação, ou a pessoa ela vai agora ter uma mudança de vida. Nós podemos ver que depois de um direcionamento do homem de Deus, nós podemos ver em toda a Bíblia, em todo o Novo, no Velho, em Gênesis, em Levítico, em toda a área que você olhar na Bíblia, você vai lembrar de uma situação, que depois de um direcionamento, ou aquela pessoa ela continua no estado que está, ou ela vai piorar se ela estiver em prática, porque a Bíblia vai dizer, aquele que peca vai continuar o quê? Vai continuar pecando, então ele vai continuar trazendo mais maldições, se enrolando mais, ele vai continuar agora, a lepra ela vai se espalhando ao ponto daquela pessoa, as pessoas olharem e dizer, aquele não tem mais jeito, ou aquela pessoa ela vai agora receber um direcionamento, vai acatar e vai viver a bênção de Deus. Para que nós venhamos partir para a conclusão agora, o último ponto, para que não venha passar do tempo, o interessante é a gratidão. Tem muitas pessoas que elas vão receber as bênçãos, mas elas não vão ser gratas. E o interessante é que a gratidão ela tem tantos alinhamentos, tantos propósitos, tantos direcionamentos, porque às vezes nós somos gratos, mas nós não somos gratos por completo. Às vezes não é porque a pessoa é ruim, é por falta de entendimento. Porque uma pessoa, quando ela está, que ela tem conhecimento pela palavra, pelo Espírito, ela está sensível, ela vai ser uma pessoa que ela vai agora ter mais facilidade. Agora uma pessoa que ela não foi também, não teve uma cultura, não está ligada no Espírito, ela não recebeu conhecimento pela palavra, ele vai ter dificuldade. Mas o que me chama a atenção é que esse jovem, a gratidão dele, foi uma gratidão que ela foi completa em vários aspectos, pelo menos no contexto desse texto. Primeira gratidão que esse jovem ele vai ter gratidão com a pessoa a qual trouxe o direcionamento. Quando ele recebeu o direcionamento e ele foi, e a bênção agora concretizou na vida dele, ele foi grato à pessoa que passou o direcionamento. Mas o interessante é que tem pessoas que são gratas somente à pessoa que deu o direcionamento, mas esquece das coisas que vão acontecer lá na frente. Eles agora vão ao quê? Eles vão a um sacerdote. E esse sacerdote agora vai trazer uma palavra que vai agora trazer o quê? Trazer bênção na vida deles. E eles agora também vão ser gratos o quê? Ao sacerdote. E o interessante é que eles voltam para ser gratos a Jesus. E depois eles são gratos a Deus.
Ou seja, todo mundo que participou da sua vida mudada, eles foram gratos. Tem pessoas que são gratas somente a Deus. Ah, Deus me ajudou, Deus me curou, mas não são gratas o quê? As pessoas que Deus colocou no caminho. Tem pessoa que arruma um emprego, ela não é grata, tem que ser grata a Deus. A pessoa que indicou ela, a pessoa que abriu a porta para ela, as pessoas que intercederam, que acompanharam ela. Então isso seria uma gratidão completa. Mas tem pessoas que só lembram de Deus, ou só lembram de uma área, mas nós vamos ver que esse jovem, ele lembrou de todo mundo que participou da sua trajetória. Isso que nós vemos a ingratidão de muitas pessoas. Mas o que me chama a atenção no texto, me leva a compreender, é que bênçãos todos nós vamos receber, por graça, por misericórdia, por amor, por bondade, por obediência. Mas só que existem bênçãos que só vão ser liberadas na nossa vida por gratidão. O texto vai dizer que todos receberam uma bênção, mas a Bíblia vai dizer que somente o grato vai receber outras bênçãos. Isso em toda a Bíblia vai ser visível. Pessoas que elas recebem bênção, mas somente os gratos recebem mais. Somente aqueles que continuam prosseguindo é que recebem mais. Você pode ser curado, você pode ser restaurado, você pode buscar de Deus e receber um emprego, você pode receber algumas bênçãos, mas são coisas que são o quê? Momentâneas, provisórias, passageiras, são coisas que vão satisfazer talvez o momento que você está passando. Mas a gratidão e a perseverança vai levar que você venha sempre estar recebendo as bênçãos de Deus. Por isso que você vê gente que recebe bênçãos, mas para naquilo. Ela recebe uma bênção no ministério e para naquilo, o ministério não anda mais. Ela recebe bênção na vida financeira, mas só que aquilo não passa mais do que aquilo. Ela recebe bênção em várias áreas, mas não passa. E às vezes a ingratidão ela faz ao contrário, ela começa a fazer que nós venhamos perder até aquilo que nós já conquistamos. Quantas pessoas que foram curadas, que foram restauradas, mas elas voltaram à ingratidão, ao pecado, e a lepra voltou. Não foi assim que Jesus disse para aquele homem que ele curou? Ele falou assim: não volte ao pecado, para que não suceda coisa pior. Quer dizer, porque o pecado ele vai nos levar a voltar à mesma situação ou piorar a nossa situação. A gratidão ela vai nos levar a viver mais bênçãos de Deus. E é isso que o texto ele vai trazer dentro disso que eu queria trazer, dentro disso que eu queria ministrar. Então Deus ele quer que nós venhamos agora desbloquear a nossa vida. Desbloquear, nós temos que reconhecer, nós temos que obedecer, nós temos que ser grato a Deus, nós temos que seguir direcionamento, nós temos que estar atento ao tempo da visitação, para que Deus venha o quê? Quebrar bloqueios. Essa mensagem eu estava orando, tudo isso começou, essa mensagem, ela começou quando eu estava orando no meu quarto, e Deus ele me trouxe uma revelação profética, dentro do quê? De pessoas que tinham recebido palavras que viessem o quê? Que trouxe o quê? Trouxe bloqueios. E dentro disso, quando eu fui olhar no texto, dentro da analogia que Deus me trouxe, foi aonde que Deus agora ele começou a abrir um leque, que eu comecei a montar esse sermão. Deus ele me trouxe esse sermão dentro dessa visão de pessoas que estão o quê? Que estavam presas em coisas que são espirituais. Então eu gostaria de ministrar sobre os irmãos que quiserem vir aqui na frente, eu vou estar orando pelos irmãos, para que Deus venha destravar essa noite, porque essa noite é noite de liberação. Ainda que a nossa mente humana não compreenda, ainda que a nossa fé às vezes não alcance, Deus ele está trabalhando. Naamã, quando ele recebeu o direcionamento do profeta Eliseu, ele não entendeu. Ele queria mudar o direcionamento, ele queria mudar o propósito, ele queria mudar tudo, porque ele não entendeu, porque ele estava olhando com os olhos carnais. Mas se ele tivesse olhado pelos olhos espirituais, segundo aquilo que Deus tinha mostrado para Eliseu, ele teria tido mais facilidades, ele teria conseguido a sua bênção mais rápido. Por isso que mesmo que a nossa fé não alcance, mesmo que o nosso entendimento não compreenda, a Bíblia vai dizer: confiai em meus profetas e prosperarei. Quando nós confiamos num homem de Deus, num jovem de Deus, nós confiamos num profeta, num sacerdote, naqueles a qual Deus ele tem levantado,
venha nos edificar, trazer uma liberação na nossa vida. A nossa vida ela pode ser mudada, como eu disse. É o divisor de água, é quando nós cremos pela fé. Não por causa dos homens de Deus, mas por causa da obediência. Mas só que Deus ele vai usar pessoas. Deus ele vai usar. Deus ele poderia fazer tudo sozinho, mas ele deixou representantes aqui na terra. Ele deixou pastores, mestres, evangelistas, missionários, apóstolos, bispos, diáconos, pessoas que têm liberações para que venham o quê? Ministrar nas nossas vidas. Os irmãos que quiserem vir aqui na frente que eu vou estar orando. Glória ao nome do Senhor Jesus. E Deus ele vai estar trazendo a sua bênção sobre nós. Aleluia. Naraste que o tio te face, lá o tio te cai. Lá o tio te face, canto e eu cantarai. Irmã Maria, Deus me mostrava pessoas que lançaram palavras que no mundo espiritual bloquearam você. E o interessante é que esse texto, quando Deus me deu, não foram pessoas comuns. Deus mostrava sacerdotes, pessoas que lançaram palavras que bloquearam, porque por mais que nós não entendemos, era uma autoridade. Por isso que quando os discípulos eles chegaram e falaram, Deus, quando eles falaram, você quer que nós amaldiçoamos esta terra? Jesus falou assim, amaldiçoamos esse povo. Jesus falou, você não sabe qual é o espírito que nós somos, nós não viemos para amaldiçoar ninguém. Embora nós temos autoridade para isso, mas nós viemos para quê? Trazer vida. Nós viemos para abençoar. Só que pessoas eu via, pessoas lançaram palavras. Só que Deus está destravando tudo aquilo que tenha travado. E Deus ele mostra que o seu ministério vai começar a romper. Porque Deus ele mostra destravando no mundo espiritual. Você não vai precisar ir até eles, mas só que eles vão ver que aquilo que eles lançaram sobre você, Deus está dizendo que eles não vão ver. Eles vão ter que ver que você não tem aquilo que eles amaldiçoaram, mas que você recebeu uma liberação, e foi Jesus que liberou. A irmã também eu vi a mesma coisa, foram 3 pessoas, a outra não está aqui. Eu via também, foi quando Deus me deu esse sermão, eu via 3 pessoas quando Deus me deu essa palavra. E eu via também muitas coisas na sua vida amarradas. O interessante é que esse sermão Deus me deu antes. E hoje até você comentou algumas coisas, né? Mas só que eu já tinha, esse sermão eu nem sabia da história, mas só que Deus já tinha me mostrado. E eu via também eles lançando palavras, pessoas lançaram palavras. Isso no mundo espiritual criou bloqueios. E Deus ele falava para mim que hoje ele iria destravar. O seu ministério iria romper. E a sua vida financeira iria romper. Eu via a vida financeira, eu via o ministério, eu via a vida que diz respeito à sua casa, à sua família, que ele também queria destravar. Foram palavras que foram lançadas. Deus iria destravar. Deus iria romper. Hoje Deus desfaz. Tem pessoas que Deus me mostrou, tem pessoas que Deus aqui está dizendo que muitas pessoas aqui, pela palavra, o próprio Espírito Santo está ministrando. Deus está destravando bloqueios em muitas pessoas. O poder de Deus está, aleluia, quebrando grilhões. Muitas vidas aqui, palavras de espraguejamento, palavras de pessoas que agora vêm trazer. Vai agora trazer, Deus agora vai trazer o que? Vitória. Deus agora vem trazer bênçãos. Deus agora vem destravar aquilo que era o que? Maldito. E vem trazer aquilo que é bênção. Eu vou estar descendo para estar orando. Glória a Deus. Ainda está o hino aqui, Jéssica, quando ele vai estar ministrando, não pode, né? Jéssica vai estar louvando, Deus quando ele vai estar ministrando, né? Deus tem que realizar e fazer, né? Ele tem que fazer. O Espírito Santo tem que ter liberdade para fazer o que tem que fazer. Você fecha os olhos e glorifica a Deus. E ora a Deus apresente nessa noite a tua causa na casa do Senhor. Fale com Deus, Senhor, eu estou aqui na tua casa nessa noite.
Espírito Santo, meu coração. Meu Deus, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, meu Pai, Espírito Santo, venha quebrando, Senhor, meu Pai, toda a palavra, Senhor, meu Pai, todo mal, Senhor, meu Pai, venha prosperando a sua casa, sua família, Senhor, meu Pai, toda a palavra, Senhor, meu Pai, contrário, eu repreendo em nome de Jesus. e mesmo assim se importa comigo, e mesmo assim